Meu nome é Karen Fontaine, tenho 34 anos. Na véspera de Natal do ano passado, eu estava na sala dos meus pais assistindo os 3 filhos da minha irmã rasgarem os presentes como se fosse uma competição. iPads, tênis Nike novinhos, uma bicicleta personalizada com o nome da minha sobrinha gravado no quadro, mais de $2.000 em presentes empilhados debaixo da árvore. Minha mãe passou 2 dias decorando tudo. Enquanto isso, minha filha Lily, de 8 anos, quieta e educada, estava sentada no tapete segurando uma sacolinha simples de farmácia. Dentro, só um livrinho de colorir de 4,99, ainda com o preço colado. Ela olhou para mim e sussurrou: Mamãe, eu fiz alguma coisa errada? Eu me ajoelhei, segurei o rosto dela com as 2 mãos e respondi: Não, meu amor, mas a vovó e o vovô fizeram. Antes de continuar, se essa história mexe com você, deixa o like e se inscreve no canal, mas só se fizer sentido para você. E comenta de onde você está assistindo e que horas são aí, eu adoro saber de onde vocês acompanham. Agora deixa eu voltar 3 semanas antes daquele Natal, no dia em que minha mãe ligou para confirmar o cardápio. Eram 7 da manhã quando meu celular vibrou. Era minha mãe, Joyce. Karen, preciso que você leve uma salada. Alguma coisa verde. Nada estranho. Nenhum oi, nenhum como você está, nenhum como está a Lily, só instruções. Eu disse tá bom. Eu sempre digo tá bom. E ela ainda completou, e não traz aquele negócio de couve de novo, seu pai odiou. Ao fundo, eu ouvi ela rindo com alguém, era Meredith, minha irmã mais velha. As duas já estavam organizando tudo juntas, como sempre fazem desde outubro. Eu sei disso porque vi uma foto que a Meredith postou com a minha mãe numa loja de artesanato, com a legenda preparando o Natal com minha melhor amiga. Eu descobri pelo Instagram, não por uma ligação. É assim que funciona na família Whitmore. A Meredith é a sociável, a favorita. Eu sou a quieta. Ela mora a 10 minutos dos nossos pais, eu moro a 2 horas. A Meredith se casou com Kylie Collins, o empreiteiro que construiu uma garagem enorme na casa deles na primavera passada. Eu me casei com Aaron Fontaine, um soldador que morreu num acidente de trabalho há 3 anos. Quando Aaron estava vivo, meus pais ligavam toda semana. Ele tinha um jeito de manter a conversa viva, atendia primeiro, falava com meu pai sobre beisebol, fazia tudo fluir. Depois que ele morreu, as ligações foram diminuindo, até pararem. Minha mãe esqueceu o aniversário da Lily 2 anos seguidos. Nas 2 vezes, eu lembrei uma semana antes. Nas 2 vezes, ela disse: querida, me fugiu completamente da cabeça, você sabe como as coisas ficam corridas. Mas ela nunca esqueceu o aniversário do Bryce, da Addison ou da Paige. Em março, ela deu um drone pro Bryce e ainda postou no Facebook com a legenda Um pequeno piloto da vovó. A Lily fez 8 anos em setembro. A caixa de correio ficou vazia. Uma vez, no dia de ação de graças, minha mãe disse para uma prima: a Karen está bem, ela não precisa de nada da gente. Ela falou como se fosse um elogio, mas para mim soou como uma porta se fechando. O Aaron morreu numa terça-feira. A Lily tinha 5 anos. Eu estava no trabalho quando o encarregado ligou. Eu estava conferindo faturas no consultório odontológico onde trabalho como contador há 9 anos. O telefone caiu da minha mão. A recepcionista me levou até o hospital, mas eu nem lembro do caminho. Eu lembro do corredor, lembro dos sapatos do capelão. Meus pais foram ao funeral. O Geraldo apertava a mão das pessoas e dizia: ela é forte, vai dar um jeito. Minha mãe me abraçou uma vez, com força, e depois passou o resto da recepção conversando com a Meredith sobre o recital de piano da Addison. No mesmo ano, o Geraldo deu $10.000 para Meredith, chamando aquilo de um presente extra de casamento, 4 anos depois do casamento dela. Eu tinha 31 anos, tinha acabado de ficar viúva, e estava encarando um orçamento de aquecedor que eu não podia pagar. Eu não pedi ajuda. Aprendi sozinha, de madrugada, vendo vídeo na internet, como tirar o ar do radiador. Consertei o triturador da pia, remendei a parede do armário da Lily, entendi como funcionavam os impostos da casa, a papelada do seguro de vida, e até como explicar a morte para uma criança do jardim de infância que continuava colocando um prato na mesa pro pai. Eu não reclamava, porque nem energia para isso eu tinha. Quando você está tentando sobreviver, não sobra espaço para mágoa.
Você acorda, prepara a lancheira, vai trabalhar, volta para casa, lê uma história antes de dormir, e repete tudo de novo. A única coisa constante nesses anos foi a Dorota, a mãe do Aaron, a vovó Dot. Ela tinha 78 anos, morava sozinha em Brattleboro, Vermont, com os joelhos ruins, mas a mente afiada. Todo domingo, às 4 da tarde, o telefone tocava. A Lily atendia e ficava uns 20 minutos contando da escola, dos desenhos dela, do gato que ela queria ter, mas ainda não podia. A vovó Dot nunca esqueceu um aniversário, nenhuma vez. Eu achei que aquele Natal seria diferente. Minha mãe disse no telefone: "Este ano eu vou fazer algo especial." E eu acreditei. A Lily ama desenhar, é o mundo dela. Enquanto outras crianças ficam no tablet ou jogando bola, ela passa horas na mesa da cozinha com lápis de cor, criando árvores com rosto, casas com chaminés tortas, famílias sentadas à mesa onde todo mundo tem um lugar. 2 semanas antes do Natal, ela me perguntou: "O Brisson e a Addison vão estar lá?" A voz dela tinha aquela animação que parte o coração, de uma criança que quase nunca vê os primos. A Meredith nunca convida a Lily para as festas dos filhos dela, sempre diz que é por causa da distância. A festa do Bryce foi num parque de trampolim a 20 minutos da minha casa, eu passo em frente toda vez que vou ao mercado. No Natal passado, a Lily ficou sentada sozinha na ponta da mesa de jantar. Os 3 primos estavam todos juntos com a Joyce e o Gerald na cabeceira. A Joyce cortava a comida deles, o Gerald fazia truques com uma moeda. A Lily ficou 6 cadeiras de distância, comendo quietinha e desenhando no verso de um menu de papel com uma caneta que achou no bolso. Ela não chorou, ela nunca chora por essas coisas. Ela só fica mais quieta. Esse ano, a Lily passou 2 semanas fazendo um desenho para os meus pais, um bem grande, cheio de detalhes, usando todos os lápis de cor que ela tinha. Era a casa deles, com a porta vermelha e a árvore na frente, e todo mundo desenhado no quintal. Ela fez o Gerald bem alto, desenhou a Joyce com os óculos de leitura e colocou ela mesma bem no meio dos dois, segurando as mãos deles. Depois enrolou o papel com todo cuidado, amarrou com uma fitinha que pegou na caixa de artesanato e guardou na mochila, junto com um porta-retrato simples que ela comprou com o próprio dinheiro para dar de presente para os avós. Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquele desenho nunca ia parar na geladeira deles. Na véspera de Natal, encaramos 2 horas de estrada. A Lily foi no banco de trás segurando o desenho enrolado e o presente embrulhado com papel de seda. "Mãe, você acha que a vovó vai gostar do porta-retrato?" Eu sorri e disse que ela ia amar, que tinha sido uma escolha linda, ainda mais com aquelas florzinhas na borda, igual ao jardim da vovó. Chegamos por volta das 4h15. O carro do Kyle já estava na garagem, logo atrás da caminhonete do meu pai. A casa estava toda iluminada, com guirlandas nas janelas e enfeites por todo lado. Minha mãe realmente caprichou esse ano. A Meredith abriu a porta, me deu um abraço rápido com um braço só e já virou pro filho. "Bryce, vai mostrar pro vovô o que o papai te deu pra viagem." O menino passou correndo pela gente com um videogame portátil na mão. O Gerald estava sentado na poltrona, levantou o olhar e disse apenas: "Karen." Só isso. Nem olhou para Lily, nem perguntou da viagem, se a gente estava cansada ou com fome. A Joyce abraçou a Lily, mas eu reparei que o olhar dela já desviava por cima do ombro da minha filha, como se estivesse conferindo a cozinha, contando quem já tinha chegado. Eu levei a salada, a verde, nada diferente, e deixei no balcão. Ninguém comentou. Logo depois, a Meredith entrou com uma bandeja cheia de camarão e molho. Minha mãe abriu um sorriso enorme. "Meredith, você arrasou." A Lily colocou o porta-retrato e o desenho enrolado numa mesinha perto da porta, ao lado dos casacos, ajeitando com cuidado para não cair. Fui até a sala e vi a árvore cercada de presentes, caixas lindas em vermelho e dourado, cheias de laços. Mas lá no canto, meio escondida atrás da árvore, tinha uma sacolinha simples de farmácia. Meu estômago apertou na hora. Tentei me convencer de que talvez não fosse o que eu estava pensando. Depois do jantar, minha mãe bateu palmas e anunciou que era hora dos presentes, começando pelas crianças. O Bryce foi o primeiro. Ele rasgou o embrulho de uma caixa grande e, quando abriu, era um iPad novinho com capa azul. Ele ficou em choque, sem acreditar.
Minha mãe já estava filmando tudo com o celular, e o Gerald bagunçou o cabelo dele dizendo que ele merecia. Depois foi a vez da Addison. Um par de tênis Nike, daqueles difíceis de encontrar, que eu já tinha visto sendo vendidos caro na internet. Ela deu um grito de felicidade e abraçou o presente como se fosse um tesouro. A Meredith olha para Joyce e sussurra um obrigada só mexendo os lábios. A Paige, de 6 anos, é a próxima. Ela rasga o papel e encontra uma bicicleta personalizada, rosa clarinha, com fitinhas brancas no guidão e o nome dela gravado no quadro. Ela grita, de verdade, grita de felicidade. O Gerald se ajoelha ao lado dela, com a mão no banco, dizendo que mandaram fazer aquela bicicleta especialmente para ela. A Joyce grava tudo, cada segundo. O Kyle aperta a mão do Gerald, agradecendo, dizendo que eles foram além. O Gerald levanta a cerveja e responde que aquelas crianças merecem o melhor. A Lily continua sentada no tapete, de pernas cruzadas, só olhando. Ninguém chamou o nome dela ainda. Ela não reclama, não interrompe, só espera. Então a Joyce pega uma sacolinha simples atrás da árvore e estende para ela. Aqui, querida. A Lily segura a sacola, olha para aquilo sem entender. Não tem embrulho, não tem laço. Ela coloca a mão dentro e tira um livrinho de colorir, daqueles que ficam perto do caixa. 48 páginas, uma princesa desenhada na capa, e o adesivo com o preço ainda colado, 4,99. Sem cartão, sem cuidado, sem esforço. O ambiente fica em silêncio. 3 segundos que parecem uma eternidade. A Meredith finge que está olhando as unhas, o Kyle toma um gole longo da bebida, o Gerald encara a televisão desligada como se estivesse assistindo alguma coisa. A Lily abre o livrinho, vira a primeira página, e depois levanta os olhos para mim. Sinto como se algo dentro do meu peito se partisse. Mamãe, eu fiz alguma coisa errada? Ela fala baixinho, quase sem voz, ainda segurando o livro. Os olhos dela, os mesmos olhos do Aaron, castanhos escuros, sérios demais para uma criança de 8 anos, encontram os meus do outro lado da sala. Eu atravesso o tapete em poucos passos, me ajoelho na frente dela e seguro o rosto dela com as 2 mãos, firme, como se estivesse protegendo algo que pode quebrar a qualquer momento. Não, meu amor, mas a vovó e o vovô fizeram. A sala inteira trava. A Joyce ainda está com o celular levantado. O Gerald coloca a cerveja na mesa. Karen, não faz cena. A voz da minha mãe sai baixa, tensa, daquele jeito que ela usa quando acha que alguém pode ouvir. O Gerald se levanta e diz, pelo amor de Deus, é Natal. Eu não respondo nenhum dos dois. Só pego a Lily no colo. Ela já é grandinha, só pernas e braços, mas naquele momento parece leve. Pego nossos casacos no cabide perto da porta e vejo o porta-retrato e o desenho enrolado ali na mesinha, do jeito que ela deixou. Ninguém abriu. Ninguém nem percebeu. Saio sem dizer mais nada, coloco a Lily no banco do carro e prendo o cinto dela. Ela ainda está segurando o livrinho. Entro no carro, dou a partida e vou embora sem olhar para trás. A casa fica iluminada atrás da gente, diminuindo no retrovisor. Depois de uns 40 minutos de estrada, a Lily dorme, a cabeça encostada no vidro, o livrinho aberto no colo. E no chão do banco de trás, o desenho que ela fez para os meus pais, ainda enrolado, ela deve ter pegado na saída. Eu não choro no caminho de volta. Eu conto cada Natal ignorado, cada aniversário esquecido, cada vez que ela ficou no canto da mesa. Se eu ficar calada, a Lily vai crescer achando que vale menos. E isso eu não vou permitir. Deixa eu parar um segundo aqui. Se o seu filho ou filha já olhou para você e perguntou eu fiz algo errado, quando na verdade o erro era de outra pessoa, então você sabe exatamente como isso dói. Não é sobre o livrinho de colorir. A dor é ver o preço ainda colado, como se nem tivessem se dado ao trabalho de esconder o descaso. Comenta aqui para mim, quantos anos tem seu filho, e qual foi o momento em que você decidiu impor um limite? No dia 26 de dezembro, a Lily está na sala, colorindo. Usando cada página daquele livrinho como se fosse a coisa mais importante que ela tem. Eu fico observando da porta da cozinha por um tempo antes de pegar o telefone. A Joyce atende no segundo toque. Feliz dia depois do Natal, querida. Eu respiro fundo e digo que a gente precisa conversar sobre o que aconteceu.
Do outro lado, silêncio, o barulho da máquina de lavar louça ao fundo. O que aconteceu? Tivemos um Natal tão agradável até você resolver fazer tudo girar em torno de você. Eu respondo que não é sobre mim, é sobre a Lily. Ela rebate dizendo que a Lily ganhou um presente e parecia feliz. Então eu falo que ninguém quis dizer em voz alta, eles gastaram milhares com os filhos da Meredith e deram para minha filha um livrinho comprado na farmácia, ainda com o preço colado. Ela solta um pelo amor de Deus, e vem com aquele discurso de que dinheiro não mede amor. Eu peço então que ela explique o tablet. Silêncio. Depois aquele suspiro longo, ensaiado, como se estivesse sendo paciente comigo. Ela diz que não acredita que eu estou contando dinheiro depois de tudo que ela e meu pai já fizeram pela família. Eu pergunto, direto, o que exatamente vocês fizeram pela Lily? O barulho da máquina continua, 5 segundos, 10. Então ela responde que a minha irmã mandou listas em novembro, com links, tamanhos, tudo certinho, e que eu nunca mando nada, nunca digo o que a Lily precisa. Eu fecho os olhos. Não deveria precisar de uma lista para vocês lembrarem que tem uma neta. Ela diz que isso não é justo. E muda o tom, como sempre faz, aquela voz que treme um pouco, quase um choro que nunca chega de verdade. Diz que ama aquela menina, que se preocupou comigo, que esteve presente depois do funeral, e joga na minha cara que eu não liguei nos últimos 4 meses. E desliga. Sem gritar, sem bater o telefone, só some. 20 minutos depois, o telefone toca de novo. É o Gerald. Já chega, Karen. Você deixou sua mãe chateada. Eu respondo que ela chateou minha filha primeiro. Ele diz que vê os filhos da Meredith toda semana, que sabe do que eles gostam, o tamanho que usam, e que quase não vê a Lily porque eu nunca convido. Eu lembro ele que, por 8 anos, fui eu quem dirigiu 2 horas em todo feriado para estar lá. Ele ignora, como sempre. Meu pai nunca escuta o que não combina com a versão dele. Ele simplesmente passa por cima. Diz que eu sempre tive um problema, uma mágoa guardada, até quando o Aaron ainda estava vivo. Minha mão aperta o telefone. Eu digo para ele não trazer o nome do Aaron para isso. Só para deixar claro, o Aaron entendia como família funciona. Ele não ficava fazendo contas, não guardava pontos. O Aaron ligava todo domingo pro você, pai. Você parou de ligar na semana em que ele morreu. Silêncio do outro lado, e então ele muda o assunto. Quer igualar os presentes? Tudo bem. Ano que vem, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, cartões presente, mesmo valor para todo mundo. Feliz? Não é sobre o próximo ano. É sobre a Lily sentada no chão, segurando uma sacolinha da farmácia, me perguntando o que ela fez de errado. Crianças esquecem? Não, pai. Crianças não esquecem. Elas só param de contar. Ele solta um suspiro pesado, daqueles de homem que acha a conversa abaixo de si. Já chega, o Natal acabou. Segue em frente. A linha cai. Eu coloco o telefone no balcão e fico na cozinha por um tempo. Pela porta consigo ver a Lily na mesa de centro, colorindo com cuidado, concentrada, seguindo as linhas, como se aquilo fosse tudo que importa. Ela usa 8 cores diferentes numa única página, tratando um livrinho de 4,99 como se fosse o presente mais valioso que alguém já deu a ela. E talvez, de fato, seja porque é a única coisa que eles deram. Aquela noite, a Meredith liga. A voz dela tem aquele tom calculado, meio preocupação, meio gerenciamento. Karen, a mamãe está muito chateada. Você pode deixar isso pra lá? Deixar o quê? Seus filhos ganharam iPads. A minha ganhou um livrinho de farmácia. As crianças não têm a mesma idade. Necessidades diferentes, interesses diferentes. A Paige tem 6, a Lily tem 8. A Paige ganhou uma bicicleta personalizada com o nome dela, ela faz uma pausa, recalcula, mamãe e papai nos amam do mesmo jeito. Você está interpretando errado. Eu pergunto, você já disse alguma vez para eles que isso não é justo? Não é meu trabalho gerenciar os presentes deles, Karen. Mas é seu trabalho me ligar e dizer para eu deixar para lá? O tom dela fica mais afiado. Se você continuar insistindo nisso, eles vão parar de te convidar totalmente. É isso que você quer?
Eu deixo aquela frase flutuar no ar, como fumaça. Meredith, a Lily fez um desenho para eles. Passou 2 semanas nisso. Ele estava na mesa quando saímos. Ninguém abriu. Ninguém sequer olhou. Eu não vi desenho algum. Esse é o ponto. Silêncio de novo, depois a voz dela fica mais baixa. A sua mãe já disse pros Hendersons que você exagerou. E pronto. A verdadeira razão da ligação, não preocupação, controlar o dano. A Joyce já está na frente, moldando a história. Na versão dela, eu, Karen, a viúva sensível, fiz cena no Natal porque ainda estou sofrendo. Coitadinha. Reze por ela. Meredith conclui, só pensa nisso, tá? Antes de fazer algo que não dá para voltar atrás. Boa noite, Meredith. Desligo e me sento no sofá no escuro. A casa está quieta. A Lily dorme há 1 hora. Na mesa de centro, o livrinho de colorir aberto na página que ela terminou, um jardim, cada pétala com uma cor diferente. É lindo. Minha irmã me disse para pensar melhor. Ela não faz ideia de como eu já pensei com clareza sobre tudo. Depois da meia-noite, meu celular vibra. É um print da tia Pauline, ex-esposa do meu tio Rei. Ela sempre se manteve próxima da família, mesmo depois do divórcio. É daquelas mulheres que veem tudo, mas falam muito pouco. O print é de um grupo no qual eu não estou. A Joyce criou 3 dias atrás. Todo mundo, menos eu. A mensagem dela dizia: a Karen está passando por um momento difícil depois da perda do Aaron. Vamos dar espaço e não responder se ela procurar falar sobre o Natal. Ela precisa de graça agora, não de atenção. 12 pessoas viram a mensagem. Ninguém contestou. Eu fico olhando para a tela. Minha mãe não só me ignorou, ela me previu. Ela moldou cada palavra que eu pudesse dizer como devaneios de uma mulher em luto e fez isso antes mesmo da minha primeira ligação. A mensagem da Paulina embaixo é curta: achei que você deveria ver isso. Eu respondo: obrigada. Fico sentada na cozinha, ouvindo os sons da casa à noite, o zumbido da geladeira, um galho batendo na janela. A mochila da Lily está no balcão. Dentro, o desenho enrolado que ela pegou da casa dos meus pais, ainda preso com a fitinha. Pego o celular e rolo pelas fotos que tirei na volta para casa. Lily dormindo, o livrinho de colorir aberto no colo, a sacolinha da CVS amassada no tapete do carro. Tirei essas fotos no estacionamento de um posto quando parei para me recompor. Tirei porque algo em mim já sabia. Abro o laptop, abro um novo e-mail, digito um rascunho longo, raivoso, cheio de anos que engoli. Apago. Tento outro, muito brando. Apago também. A versão final tem 6 frases e 2 fotos lado a lado. À esquerda, os presentes para os filhos da Meredith espalhados pelo chão da sala. À direita, a sacolinha da CVS e o livrinho de colorir com o adesivo de preço. Uma pergunta no final: é assim que uma família deve ser? Não escrevo por raiva. Escrevo porque minha filha merece mais do que uma sacolinha e 3 segundos de atenção. Na manhã do dia 27 de dezembro, a Pauline liga. A voz dela é calorosa, cuidadosa, como quem tira um curativo devagar. Eu venho observando isso há anos, querida. Nunca soube como trazer à tona. Ela me conta uma história. 5 anos atrás, o Bryce se formou no pré. A Joyce encomendou balões, um banner, um bolo da padaria do centro. Postou as fotos e marcou a Meredith com 3 coraçõezinhos. Naquela mesma primavera, a Lily também se formou no pré. A Joyce não apareceu. Disse a Karen que tinha uma consulta médica. A Paulina encontrou a Joyce naquele dia no centro de jardinagem, comprando vasos pendentes. Sua mãe mantém a contagem de pontos, Karen. E você nunca esteve do lado vencedor. Eu faço a pergunta para ela. Eu fiquei remoendo isso desde a meia-noite. Se eu escrevesse a verdade e enviasse para toda a família, estaria errada? Ela não hesita. Acho que já passou da hora. Então me conta algo que eu não sabia. Anos atrás, a Pauline falou diretamente com o Geraldi sobre o favoritismo. Ela disse que as filhas dele estavam sendo tratadas de forma desigual e que isso já estava aparecendo.
A resposta do Geraldi? Cuide da sua própria casa, Pauline. Foi por isso que o RY te deixou. Depois disso, a Pauline ficou quieta. Nunca mais tocou no assunto. Ela observou à distância durante anos, as ligações de aniversário desiguais, as fotos de feriados onde a Lily sempre ficava na borda ou nem aparecia, a maneira como a Joyce falava dos netos incluía só 3 dos 4. Você não deve silêncio a eles, Karen. O silêncio que nos trouxe até aqui. Eu agradeço. Sério. Ela é a primeira pessoa na minha família que me diz que eu não estou imaginando coisas. Desligo e abro o laptop. O rascunho do e-mail ainda está lá, piscando. Adiciono o nome da Pauline na lista de destinatários. Domingo à tarde, 4 horas. O telefone toca, na hora certa. É a vovó Dorotia. A Lily pega antes que eu me mova, se enrola no sofá e começa a falar sobre a neve, sobre o quebra-cabeça que ganhou de mim, sobre o gato da vizinha que está tentando fazer amizade. E então ela diz: a vovó Joyce me deu um livrinho de colorir no Natal. Ainda tinha o preço. Ela fala do jeito que as crianças falam as coisas, simples, factual, sem malícia, como se estivesse reportando o clima. E cai como um tijolo. Eu não consigo ouvir a resposta da Dorotia, mas vejo a Lilia sentir. Então, posso passar o telefone para a mamãe? Eu levo o telefone para a cozinha. Isso é verdade, Karen. A voz da Dorotia está firme. A firmeza de uma mulher que enterrou o único filho e continuou em pé. Eu conto, resumido, os presentes, o adesivo, a sacolinha da CVS, o silêncio depois. Dorotia fica em silêncio por um bom tempo. Eu escuto sua respiração. O Aaron não teria permitido isso. O Aaron não está aqui, então sou eu que tenho que fazer. Outra pausa. Quando ela fala de novo, a voz está mais baixa, deliberada. É a mesma voz que ela usou no funeral do Aaron, dizendo ao pastor para encurtar o sermão porque o filho odiava discursos longos. Você faz o que precisa fazer, Karen, e me mantém informada. Ela não dá conselhos. Não faz sermão. Confia em mim para lidar com isso. Essa confiança vale mais agora do que qualquer instrução poderia valer. Depois que ela desliga, eu fico com o telefone na mão. A voz da Dorotia no fim mudou. Algo se mexeu por trás da firmeza. Ainda não consigo nomear. Não sei o que ela fará, mas sei que está prestando atenção. Passei 3 dias no e-mail. Ele tem 6 frases. A elaboração do e-mail levou 3 dias, porque cada versão carregava um peso diferente e a maioria estava errada. O primeiro rascunho tinha 4 páginas. Listei todos os aniversários esquecidos, todos os feriados desiguais, todas as vezes que o Geraldi falava dos netos e só incluía os 3 da Meredith. Li de volta e percebi que parecia um manifesto. Apaguei. O segundo rascunho tinha apenas 3 frases, leve demais. Poderia ser facilmente ignorado com ela está exagerando. Apaguei também. A versão final levou 20 minutos para escrever e 2 horas para parar de editar. São 6 frases e 2 fotos. Na foto da esquerda, o iPad do Bryce, os nicks da Addison e a bicicleta personalizada da Paige espalhados no chão da sala, ao lado da árvore. O papel dourado ainda espalhado pelo chão. A mão do Geraldi aparece na borda da foto apontando para a bicicleta. Na foto da direita, a sacola da CVS no tapete do carro, o livrinho de colorir meio para fora, o adesivo de $4,99 refletindo a luz do estacionamento do posto. O texto: assim foi o Natal da minha filha. À esquerda, os presentes para os filhos da Meredith. À direita, o presente da Lily. Tentei levantar isso em particular, mas me disseram que eu estava exagerando, sendo ingrata e passando por um momento difícil. Então, estou compartilhando com a família. Uma pergunta: é assim que uma família deve ser? Sem insultos, sem narrativa, sem exigências, apenas fatos e uma pergunta. Lista de destinatários: Joyce, Geraldi, Meredith, tio Rei, tia Pauline, prima Beth, primo Daniel. Outros 4 parentes que vejo no tanque de vinho na Páscoa. 30 de dezembro, 6 da manhã. Lily ainda dorme. A casa está escura. Sento na mesa da cozinha com o laptop aberto e o café esfriando.
Aperto a enviar. Fecho o laptop e espero. 7h15, Joyce liga. Deixo tocar. Ela liga de novo, de novo, de novo. 7h30, Gerald liga. Vai pra caixa postal. O que diabos você fez, Karen? Tire esse e-mail agora mesmo. A voz dele está tensa, curta. Um homem que nunca foi questionado na frente da própria família. 7h45, Meredith manda mensagem. Você enlouqueceu? Meus filhos estão nessas fotos. Respondo, seus filhos estavam abrindo iPads. Eles vão ficar bem. Ela não responde. 8h, a primeira resposta para todos chega na minha caixa de entrada. Tia Pauline, percebi esse padrão há anos. Obrigada por dizer o que eu não conseguia. Karen, desculpe por não ter falado antes. Minhas mãos tremem, não de medo, mas da adrenalina de finalmente tornar algo real. 8h20, prima Beth, filha do rei, da minha idade, mora em Connecticut. Ela responde, gente, eu não fazia ideia de que era tão grave. Minha mãe sempre me disse que você e a Meredith eram tratadas igualmente. Karen, me desculpe. 8h40, tio Rei me liga diretamente. A voz dele é medida, como sempre. Rei é a bússola da família, aquele que fala por último em todos os encontros. Eu vi o e-mail. Karen, vou conversar com seu pai. Não precisa fazer isso, tio Rei. Preciso sim. 9h15, Joyce clica em responder a todos. Meu peito aperta. Eu abro. Karen está passando por um período muito difícil desde que perdeu Aaron. Por favor, mantenham ela em seus pensamentos e orações. Ela está de luto e não pensando claramente. Vamos respeitar a privacidade dela e não nos envolver. Ela não mencionou as fotos. Não explicou os $5. Não falou da Lily. Reescreveu a história de novo, mas desta vez as fotos estavam lá. E fotos não se deprimem. Fotos não exageram. Fotos apenas ficam lá e mostram a verdade. Joyce liga ao meio-dia. Desta vez, atendo. Como você ousa? A voz dela treme. Real, não encenada. Como você ousa expor nossos assuntos familiares para todos que conhecemos? Todo mundo que você conhece também conhece a Lily. Mãe, isso é privado. É entre nós. Tentei de forma privada. Você desligou na minha cara. O pai disse para eu seguir em frente. E então você contou a 12 pessoas que eu estava instável antes mesmo de eu abrir a boca. Ela ignora o grupo de mensagens. Passa direto. Você sempre distorce as coisas, Karen. Nós demos um presente para Lily. Ela parecia bem com ele. Ela me perguntou se tinha feito algo errado. Crianças falam coisas. Você está lendo demais. O adesivo ainda estava nele. Mãe, você nem tirou o preço. Silêncio. Eu escuto a respiração dela mudar por um momento. Acho que ela está me ouvindo de verdade. Tá bom, ela diz. Você venceu. Está feliz agora? Não se trata de vencer. Se trata da Lily. Bem, seu pai e eu conversamos. Se você não tirar esse e-mail até hoje à noite, nem tente vir para o ano novo. Eu já sabia a resposta. Sabia desde o estacionamento do posto, segurando meu telefone sobre a sacola da CVS, tirando uma foto que eu esperava nunca precisar. Eu não planejava precisar. Ela desliga. Coloco o telefone na mesa. Minhas mãos estão firmes. Na sala, Lily está no chão, no meio do livrinho de colorir. Desde o Natal, ela já coloriu 12 páginas. Cada uma meticulosa, com camadas, sombreados, padrões inventados por ela. Transformou uma princesa produzida em massa em algo que parece vitral. Ela olha para cima. Mamãe, quem estava no telefone? Ninguém importante, querida. Ela assente e volta a colorir. Eu me encosto no batente da porta e observo. Ela está transformando um presente sem cuidado em arte. Essa é minha filha. 31 de dezembro. O grupo de mensagens dispara ao meio-dia.
É Meredith, ano novo na casa da mamãe e do papai, 19 horas. Traga as crianças. Ela enviou para o grupo da família, no qual ainda estou. Esqueceu de me remover ou não se importou. Meu nome aparece na thread, não mencionado, não marcado, como uma sombra na parede que ninguém pintou. Uma hora depois, a prima Beth liga: você viu a mensagem do grupo? Você está na thread, mas não no convite. Eu vi. Isso é um absurdo. Karen, quer que eu diga algo? Não. Deixa eles fazerem a festa deles. Véspera de Ano Novo, Lily e eu ficamos em casa. Faço mac and cheese, aquele assado com crosta de farinha de rosca que o Aaron fazia. Lily fica em um banquinho e mexe a panela. Assistimos a contagem regressiva em um canal local que nenhum de nós liga. Ela desenha entre uma garfada e outra. Um desenho chamado A Nosso Ano Novo. Nele, duas figuras sentam no sofá, um gato cinza se enrola aos pés delas. Uma casa pequena com porta vermelha aparece ao fundo. Nenhuma família estendida, nenhuma mesa longa, nenhuma cadeira na ponta. Mamãe, podemos ter um gato este ano? Vamos ver. Isso significa talvez. Isso significa que veremos. Ela sorri e volta a desenhar. À meia-noite, já está dormindo no sofá, ainda com um lápis de cor na mão. Eu a levo para a cama, arrumo o cobertor e fico um tempo na beira do colchão. Às 11h07, meu telefone vibra. Tio Rei, conversei com seu pai hoje à noite na festa, na frente de todo mundo. Meu coração dispara. O que aconteceu? Vai dormir, Karen. Te ligo de manhã. Mas vou te dizer, ele não tinha resposta. Fico acordada até às 2. Tio Rei liga às 8 da manhã, dia de Ano Novo. A voz calma, mas carregada. A voz de quem fez algo necessário e não tem certeza de que foi fácil. Olha o que aconteceu. No meio da noite, seu pai colocou um slideshow na TV, fotos de Natal, a família toda ao redor da árvore, crianças com os presentes, e nenhuma foto da Lily. Então, perguntei na hora, na frente de umas 15 pessoas. Geraldi, percebi que não tem foto da Lily. Ela não estava presente este ano? Aperto o telefone com mais força. Ele disse que ela estava lá. Então eu falei, sério? Porque eu vi as fotos que a Karen enviou. Eu contei o que você gastou. Pode explicar uma diferença de $2.000 para uma sala cheia de família? E ele respondeu: nada no começo. Só ficou lá. O marido da Meredith saiu. Sua mãe começou a chorar, de verdade, não o choro de sempre. Aí seu pai disse: não é hora nem lugar. E eu falei: quando é a hora, Geraldi? Porque a Karen tentou resolver em privado e você desligou na cara dela. Apoiei a mão aberta no balcão da cozinha. Beth também falou: acho que todos precisamos ouvir isso. Alguns outros assentiram. Seu pai olhou para a sala como se não reconhecesse. Depois entrou no quarto e fechou a porta. Joyce foi atrás dele. Ninguém desejou feliz ano novo. Rei faz uma pausa. Não estou tentando explodir a família, Karen, mas alguém precisava dizer isso onde não pudesse ser editado ou recontado. Seus pais vêm escrevendo a história há tempo demais. Obrigada, tio Rei. Não me agradeça. Eu deveria ter feito isso há 5 anos. Depois que desligamos, sento na mesa da cozinha. A casa está silenciosa. Lily ainda dorme. A festa acabou. E, pela primeira vez, o silêncio não é meu para carregar. Eu sei que alguns de vocês estão pensando: por que o tio Rei faria isso na frente de todo mundo? Porque às vezes a verdade só tem peso quando é dita na mesma sala onde a mentira estava sendo celebrada. Se essa história está mexendo com você, inscreva-se e ative as notificações. Vou contar o que aconteceu quando meus pais exigiram que eu pedisse desculpas e porque eu disse apenas uma palavra. 1º de janeiro, o telefone toca cedo. Pauline liga às 9 horas. A noite anterior foi um caos, mas as pessoas estão falando. E, pela primeira vez, não estão dizendo que eu sou sensível demais. Estão falando das fotos. 2 primos do lado da minha mãe ligam até o meio-dia.
Pessoas que vejo uma ou duas vezes por ano, no máximo. Um deles, minha prima Amanda, diz: eu não fazia ideia. Minha mãe sempre disse que você e Meredith eram tratadas da mesma forma. Me sinto horrível. O outro, Daniel, é breve: só quero que você saiba que acredito em você. À tarde, Pauline me conta mais coisas que ouviu. Minha tia-avó Lorraine, 81 anos, que mora em Harrisburg, ligou diretamente para Joyce. Joyce tentou usar a narrativa do luto. Lorraine a interrompeu: Joyce, eu vi as fotos. Um livro de colorir de $5 com o preço ainda colado. Isso não é luto falando, é negligência. Joyce também desligou na cara dela. Está ficando sem gente para desligar na cara. Pauline ainda me conta algo que me faz sentar. Na festa de Ano Novo, depois que Gerald desapareceu no quarto, Meredith disse algo para Beth. Baixinho, perto da cozinha, provavelmente achando que ninguém ouviu. Mãe disse que ia dar algo especial para Lily este ano. Não sei o que aconteceu. Beth contou para Pauline. Pauline está me contando. Meredith sabia. Ela sabia que o presente seria desigual antes da véspera de Natal. Ela assistiu Joyce passar semanas escolhendo presentes para os filhos. Viu as listas, os links, as caixas empilhadas na porta de entrada, e nunca perguntou: e a Lily? Ela não causou a disparidade, mas abriu a porta para que acontecesse e se afastou. Fechei os olhos e deixei isso assentar. Não me surpreende, mas ainda dói. A verdade está se movendo agora, e eu não preciso carregá-la sozinha. Gerald liga às 15 horas. A voz dele é o tipo de raiva controlada, aquela que homens como meu pai usam quando praticaram a conversa na cabeça 6 vezes antes de ligar. Você já deixou seu ponto claro. Agora tire o e-mail do ar e peça desculpas à sua mãe. Desculpas por quê, pai? Por humilhar esta família na frente de todo mundo. Você humilhou minha filha na frente de todos primeiro, no Natal. Nós demos um presente a ela, Karen. Ela ganhou um presente. Um livro de colorir do CVS com o preço colado. Você continua dizendo isso como se significasse algo. Significa sim. Significa que vocês não tentaram. Ele se mexe. Consigo ouvir o couro da poltrona dele ranger. Sua mãe passou semanas escolhendo os outros presentes. Ela estava ocupada. Ela esqueceu. Ela não esqueceu, pai. Ela escolheu. Chega. Diga o nome dela. O quê? Lily. Diga o nome dela agora. Uma longa pausa. A TV murmura atrás dele. Um jogo de futebol, algum barulho de torcida. Lily. Quando foi a última vez que você disse esse nome antes de eu pedir? Ele não responde. Eu não vou tirar o e-mail do ar e não vou pedir desculpas por dizer a verdade. A respiração dele se aperta. Consigo imaginar seu maxilar trabalhando do jeito que faz quando está prestes a encerrar a conversa nos seus termos. Então não temos mais nada a discutir. Não, aquela palavra. Eu digo plana, sem calor, sem drama, e cai na linha como pedra em água parada. Ele desliga. Coloco o telefone no balcão e apoio as 2 mãos no azulejo. Essa é a última palavra que falo com meu pai em 43 dias. Na segunda semana de janeiro, Meredith liga. A voz dela está diferente, mais suave, ensaiada. Ela foi orientada ou está se preparando. A mamãe quer saber se você vai ao aniversário do papai em fevereiro. Ela diz que isso mostraria que eu superei. Superei o quê? Ninguém pediu desculpas. Eles não vão pedir desculpas, Karen. Eles não são assim. Então eu não vou fingir. Não é assim que eu sou. Você está destruindo essa família. Eu espero um instante. Deixo a frase morrer no ar entre nós, do jeito que brigas ruins param quando você deixa de alimentá-las. Eu não destruí nada, Meredith. Eu só segurei um espelho. Ela solta um suspiro. Ouço algo nele. Não exatamente raiva. Algo mais próximo de exaustão. Como uma mulher que passou 2 semanas defendendo uma posição que sabe ser indefensável, mas não consegue largar porque é tudo que tem. Tudo bem.
Mas quando a mamãe ficar doente ou o papai precisar de ajuda, não venha chorando pra mim. Eu nunca fiz isso. Ela desliga. Eu fico perto da janela. Está chovendo. Aquela chuva cinza de janeiro que deixa tudo com cor de concreto. Lily está na mesa atrás de mim, fazendo lição de casa. Não olha para cima. Está acostumada com telefonemas que acabam abruptamente nesta casa. Minha irmã disse que estou destruindo a família. Mas a rachadura já estava lá muito antes de eu apontar. Passava por todos os ações de graças em que Lily ficava sozinha. Todos os aniversários em que a caixa de correio ficava vazia. Todos os natais em que 3 crianças ganhavam um mundo e uma ganhava uma sacola de plástico. Eu não quebrei nada. Só parei de fingir que algo quebrado era inteiro. A chuva aumenta. Lily pergunta se podemos jantar sopa. Eu digo que sim. Fazemos sopa de tomate juntas e ela me conta sobre uma menina da escola que desenha cavalos. Parece a noite mais normal que tivemos em semanas. No fim de janeiro, as linhas estão traçadas. De um lado, Pauline, Beth, tio Rei, primo Daniel, 2 outros parentes que me ligaram individualmente dizendo que não tinham ideia. Eles não formam uma coalizão nem fazem discursos. Eles simplesmente pararam de fingir em silêncio. Do outro lado, Joyce, Gerald, Meredith e Kyle, alguns parentes mais velhos que acreditam que assuntos da família devem ficar fechados, não importa o que esteja acontecendo. No meio, o silêncio. As pessoas que leram o e-mail olharam as fotos e decidiram que ser neutro era mais fácil do que escolher um lado. Tio Rei me liga no meio da manhã. Seu pai disse que eu apunhalei pelas costas no ano novo. Eu disse a ele que não tinha apunhalado nada. Só fiz uma pergunta que ele deveria ter respondido há anos. Paulina envia para Lily um pacote, um conjunto de lápis de cor profissional, 72 tons, em uma caixa de madeira. No cartão estava escrito: para a artista que existe em você, com amor, tia Pauline. Lily abre na mesa da cozinha e fica completamente imóvel. Ela toca em cada lápis como se fosse um milagre separado. Depois, alinha todos por cor, do quente ao frio, ocupando a mesa inteira. Mamãe, esses são de verdade? São. Por que a tia Pauline me mandou o lápis de verdade? Porque ela te vê, bebê. Lily pega um lápis, sépia queimado, e começa a desenhar imediatamente. Não pergunta mais nada. Eu me encosto no balcão e a observo. Penso no que perdi, meus pais, pelo menos por enquanto, minha irmã, provavelmente por mais tempo, a ilusão de que minha família era justa. Mas Lily, pela primeira vez, recebe atenção de familiares que a veem como uma pessoa completa. Não a filha quieta da quieta, não um detalhe esquecido no final da mesa. Não me sinto bem com a ruptura, mas me sinto mais leve. Pela primeira vez em anos, não preciso fingir que está tudo bem. No dia 1º de fevereiro, sento na mesa da cozinha depois que Lily vai para a cama e escrevo uma mensagem para meus pais. Não é grupo, não é CC para ninguém, só eles. Amo vocês, mas enquanto Lily não for tratada como membro igual desta família nas ações, e não apenas nas palavras, não vou participar de eventos familiares. Isso não é punição. É proteção. Leio 4 vezes. Não mudo nada. Aperto enviar. Gerald não responde. Nem naquela noite, nem no dia seguinte, nem no dia depois. Joyce responde às 11 da manhã seguinte: você está me partindo o coração, Karen. Leio 2 vezes, coloco o telefone de lado. Não respondo. Ela não perguntou sobre Lily. Não reconheceu a desigualdade. Não ofereceu nenhuma mudança. Apenas disse que eu estava partindo o coração dela. Como alguém que mostra uma ferida para impedir que você veja a que ela causou. Minha mãe diz que eu parti o coração dela. Mas ninguém perguntou como estava o coração de Lily quando ela estava sentada no carpete com uma sacola da CVS enquanto 3 primos ganhavam iPads e bicicletas. Não bloqueio meus pais. Não corto o cordão. Deixo a porta aberta, mas paro de atravessá-la por eles. O próximo movimento é deles. Naquela noite, inscrevo Lily em uma aula de pintura aos sábados no centro comunitário. São $40 por mês. Eu estava adiando há um ano porque parecia luxo demais.
E porque as manhãs de sábado sempre eram reservadas para a viagem, as 2 horas até a casa dos meus pais que resultavam em uma tarde inteira sendo ignoradas. Mas o rosto da Lily quando eu conto sobre a aula vale cada centavo. Todo sábado. Todo sábado. Ela me abraça tão forte que quase perco o equilíbrio. Não estou punindo meus pais, só cansei de me voluntariar para ser invisível. Fevereiro passa do jeito que fevereiro passa em cidades pequenas, devagar, cinza, desejando a primavera. Mas dentro da nossa casa, algo muda. Lily se joga na aula de pintura como se tivesse sido feita para aquilo. A professora, uma aposentada chamada Sra. Brennan, me puxa de lado depois da segunda aula. Sua filha tem instinto de verdade. Ela não copia, ela vê. Na terceira semana, Lily ganha o prêmio de a mais criativa por uma aquarela de um pássaro sentado em uma caixa de correio. Ela pinta com os lápis da Pauline e os acrílicos da Sra. Brennan, misturando técnicas de um jeito que faz outros pais se inclinarem para olhar. Ela pendura a fita na geladeira, bem no centro, logo de cara. E eu percebo, de pé na cozinha olhando para aquela fita, quantos sábados passei dirigindo até uma casa onde Lily era como um móvel. Quantos fins de semana sacrifiquei para que meus pais pudessem nos ignorar pessoalmente, em vez de pelo telefone. $40 por mês na aula de pintura. 2 anos de gasolina economizados por não fazer a viagem. A conta é brutal e óbvia. Domingos às 4. A vovó Dot ainda liga. Lily fala mais sobre a aula, sobre os lápis, sobre o pássaro na caixa de correio. Dorota escuta cada palavra, faz perguntas sobre detalhes e lembra de coisas da semana anterior. No fim da ligação, Dorota diz: Lily, você vai pintar algo para mim? O que você quiser, pode pintar o que quiser. Vou pendurar na minha parede. O rosto da Lily se ilumina de um jeito que eu não via desde antes do Natal. Depois que Lily desliga, Dorota continua na linha: Karen, posso mandar algo para Lily? Estou pensando nisso desde o Natal. Não precisa fazer isso, Dot. Eu sei que não preciso. Mas deixa eu fazer. O aniversário do Gerald é 19 de fevereiro. Meredith organiza um jantar em casa, com a mesa e a turma de sempre. Mas a turma de sempre não aparece. Tio Rei me conta depois: 8 pessoas vieram. Normalmente, são 20 ou mais. Vários deram desculpas de última hora: virose, conflito, viagem a trabalho. O motivo real estava na caixa de entrada de todos, junto com 2 fotos e uma pergunta. Rei diz que Gerald mal falou. Sentou na cabeceira, comeu e acenou quando alguém disse a feliz aniversário. Só isso. Joyce ligou para Pauline no dia seguinte em lágrimas. Ninguém foi ao aniversário do Gerald. Ninguém. E isso, segundo ela, é toda a culpa da Karen. Pauline me contou o que disse em resposta. Não é culpa da Karen, Joyce. É culpa da etiqueta de preço. Joyce desligou. Gerald começou a ficar mais em casa. Antes, ia à loja de ferramentas aos sábados de manhã, ao restaurante nas quartas. Agora, a caminhonete fica na garagem por dias. Joyce diz a Meredith que todo mundo está contra elas, como se a família tivesse decidido puni-las em vez de apenas reagir ao que viu. No final de fevereiro, acontece algo que eu não esperava. Meredith liga para Joyce. Não para falar de logística ou de planejamento. Ela faz uma pergunta direta: Mãe, por que você não deu um presente de verdade para Lily? A resposta de Joyce: eu ia, só que esqueci. Estava tão ocupada com os outros presentes. Meredith, você passou 3 semanas nos presentes das nossas crianças, mãe. Você não esqueceu. Pauline, que ouviu isso de Beth, me contou que Meredith ficou em silêncio depois disso. Não disse que eu sou sensível demais. Não defendeu Joyce. Apenas parou de falar. Esse silêncio de Meredith pode ter sido a coisa mais alta que ouvi em meses. Na última semana de fevereiro, Joyce me manda uma mensagem longa. Eu a leio sentada na cama de Lily, depois que ela dorme. Ela escreve sobre sua pressão, sobre os Aelas morrendo no frio, sobre como a casa está silenciosa. Diz que sente minha falta, que pensa na Lily todos os dias. Diz: nunca quis machucar aquela menina. Nunca diz: desculpa.
Nunca diz, eu estava errada. Escreve, nunca quis. 3 vezes em 4 parágrafos, como se a intenção pudesse apagar o impacto, como se querer o bem fosse o mesmo que fazer o bem. Leio a mensagem 3 vezes, seguro o telefone contra o peito e encaro o teto do quarto da Lily. As estrelas que brilham no escuro, que Aaron colocou lá há 4 anos, ainda iluminam a noite num padrão que só ele entendia. Escrevo minha resposta devagar, agradeço por escrever, mãe, mas o nunca quis não é a mesma coisa que o eu estava errada. Quando você estiver pronta para dizer a segunda, eu estarei aqui. Aperto enviar. Coloco o telefone no criado mudo e fico no escuro, ouvindo a respiração da minha filha enchendo o quarto. Isso não é uma guerra fria. Não quero punir minha mãe, não quero que sofra. Quero que ela veja. Há diferença entre uma mulher que se recusa a perdoar e uma mulher que se recusa a fingir que não foi ferida. Mantive a porta aberta. Sempre mantive. Mas parei de atravessá-la por eles. Se quiserem que eu sente à mesa, terão que construir uma cadeira que caiba. Lily se mexe enquanto dorme, murmura algo sobre pintura. Eu puxo o cobertor, beijo sua testa e fecho a porta suavemente atrás de mim. No meio de março, chega um pacote. Sem remetente, só um endereço que reconheço como a casa dos meus pais. Está endereçado a Lily. Não há família Fontaine, não há Karen Fontaine filha, apenas Lily Fontaine. Lily abre na mesa da cozinha, cuidando do lacre com atenção. Dentro, um kit de Lego de arquitetura. A Estátua da Liberdade, 1685 peças. Uma etiqueta de presente está colada na caixa, com a caligrafia de Gerald. As letras maiúsculas e quadradas que eu vi nos cheques de aniversário do vovô para Lily a vida inteira. Sem floreios, sem explicação. $65 e 6 palavras. Os olhos da Lily se arregalam. Mamãe, o vovô me mandou um presente. Eu me ajoelho ao lado dela. Meu instinto antigo, treinado por anos de aparar arestas, quer falar algo protetor, cuidado, não crie expectativas. Mas eu olho para o rosto dela e não consigo. Foi legal da parte dele. Quer ligar para agradecer? Ela acena. Diz Kay. Gerald atende no terceiro toque. A voz dele está diferente, menor, incerta, como um homem numa sala que não conhece. Você gostou? Adorei, vovô. Vou montar hoje à noite. Bom. Que bom. Uma pausa. A TV murmura ao fundo. Eu imagino na poltrona reclinável, telefone na orelha, olhando para a tela muda. Lily, me desculpa pelo Natal, ele diz. Tudo bem, vovô, responde ela, do jeito que as crianças fazem, generosa, instintiva, sem contar pontos. Ele pigarreia. Ok, então monte e me manda uma foto. Vou mandar. Eles desligam. Lily já começa a abrir a caixa. Eu fico no balcão, braços cruzados. Aquele pedido de desculpas não era para mim. Talvez nunca seja, mas era o que Lily precisava, e isso basta para ela. No último dia de março, chega um envelope acolchoado de Brattleboro, Vermont. A caligrafia na frente é trêmula, mas precisa. Cada letra formada com a deliberada paciência de uma mulher que se recusa a deixar que suas mãos tenham a última palavra. Dentro, um envelope branco lacrado e 3 páginas de papel de carta cobertas pela cuidadosa escrita cursiva de Dorothea. A carta é endereçada a Lily. Eu leio primeiro, instinto de mãe, e na segunda página preciso sentar. Dorothea escreve sobre Aaron. Conta a Lily que o pai dela também desenhava. Todo domingo, ele se sentava à mesa da cozinha com uma caixa de giz de cera, depois lápis de cor, depois carvão, e fazia desenhos para a mãe, principalmente pássaros e casas com chaminés tortas. Você tem as mãos e o coração do seu pai, escreve ela. E ambos valem mais que qualquer etiqueta de preço. Dentro do envelope branco, uma poupança universitária de $3.000 em nome de Lily Rose Fontaine. Pressiono ambas as mãos contra a boca. A cozinha se embaralha. É a primeira vez em toda essa história que choro. Não pelo dinheiro, generoso e real, que será importante algum dia, mas pela carta. A carta é Dorothea atravessando 2 estados, 78 anos de vida,
para dizer a uma menina que ela foi vista antes mesmo de nascer, que o amor do pai dela não acabou quando sua mão parou de se mover, que alguém neste mundo contava cada detalhe. Quando Lily chega da escola, entrego a carta a ela. Ela lê devagar, os lábios se movendo sobre as palavras. A vovó Dot sabia que o papai também desenhava. E agora você tem algo dos dois? Lily segura a carta contra o peito e fecha os olhos. Ela não diz nada. Nem precisa. Abril. O tio Rei organiza o brunch de Páscoa no bungalow dele na Oak Street. O convite é escrito à mão e o nome da Lily está nele, impresso nas letras quadradas do rei, sublinhado uma vez. Dirigimos a 1h30 de distância. Lily veste o vestido amarelo que escolheu sozinha e leva uma pintura, um sabiá azul num galho, embrulhada em papel de seda, para a parede do rei. Quando chegamos, a porta da frente já está aberta. Pauline está na cozinha. Beth está arrumando a mesa. Lily corre e imediatamente começa a ajudar, colocando os talheres, contando os guardanapos. Joyce e Gerald chegam com 20 minutos de atraso. Joyce me vê do outro lado da sala e para. Tenho visto uma terapeuta, diz ela. A voz está diferente, mais fina, difícil de ler. Você me mostrou que eu estava errada. Eu observo o rosto dela. Não há teatro ali. Nenhuma hesitação encenada para a audiência. Ela parece cansada, envergonhada e muito, muito real. Obrigada por me dizer isso, mãe. Ela acena. Isso é suficiente por agora. Tem que ser. Gerald entra logo atrás dela. Aperta minha mão. Firme, rápido. Sem manter contato visual por muito tempo. Depois, ele se ajoelha na frente de Lily. Os joelhos estalam. Gostei do seu sapato, garota. É novo. Lily sorri. Mamãe comprou na loja de segunda mão. Tinha margaridas. Margaridas? Que legal. Ele bate no braço dela, desajeitado, sincero. Meredith chega por último. Me encontra no corredor perto do banheiro e fala baixinho. Eu deveria ter falado algo naquela noite. Não falei. Desculpe. Obrigada. Ela acena uma vez. Voltamos para a mesa. Lily senta entre Beth e Pauline. Bryce, Addison e Paige estão do outro lado. Pela primeira vez em anos, os 4 comem juntos, riem juntos, passam os pães sem ninguém organizar os lugares. Ninguém fica sozinho na ponta da mesa. Naquela noite, depois da viagem de volta, depois que Lily toma banho, lê-se uma história e é colocada debaixo do edredom com as estrelas que brilham no escuro acima, eu sento na mesa da cozinha. Meu relacionamento com meus pais não está curado. Não sei se algum dia voltará ao que era. Mas o que era incluía Lily sentada na ponta da mesa, e eu não quero voltar para lá. Joyce liga para Lily agora a cada 2 semanas. Não é todo domingo como a vovó Dot. Não são aquelas chamadas maratonas que os filhos da Meredith recebem, mas é uma ligação onde antes havia silêncio. Gerald envia um cartão postal para Lily de uma viagem de pesca com o Kyle. No verso, está escrito, peguei um grande. Me lembrou você. A caligrafia está trêmula e grande. Lily cola na parede do quarto, ao lado da carta da Dorothea. Meredith e eu conversamos de novo. Chamadas curtas, assuntos cuidadosos. Ela pergunta sobre a aula de pintura da Lily. Eu pergunto sobre a temporada de beisebol do Bryce. Não nos aprofundamos. Ficamos na superfície, porque é nela que conseguimos nos manter sem cair. Ela nunca disse que eu fui conivente. Eu não acho que ela vá. Mas ela parou de dizer, você é muito sensível. E, por enquanto, essa ausência já conta. Eu não tive um final de filme Dalmark. Não houve a cena em que meus pais caem de joelhos, choram e pedem perdão. Famílias reais não funcionam assim. Famílias reais se movem como placas tectônicas, devagar, rangendo, permanente. Você não tem um terremoto, você ganha uma nova paisagem. Sento-me à mesa e passo o polegar pela borda da pintura da Lily, a que ela fez na aula na semana passada. Uma árvore com copa larga embaixo, 2 figuras de mãos dadas. Não é perfeita, mas é honesta. E honestidade é tudo o que eu sempre pedi.
Na escola da Lily, em maio, acontece uma exposição de arte dos alunos no ginásio. Bandeirolas de papel coladas nas paredes de blocos, mesas dobráveis cobertas com papel pardo. Cada aluno recebe um espaço de 1,2 metros para mostrar seu trabalho. Lily escolheu a obra da qual mais se orgulha, um desenho com lápis de cor em papel grosso, 36 por 46 centímetros. Uma família sentada à mesa. Todos têm uma cadeira. A vovó Dot está ao lado da Lily, mesmo que Dorota mora em Vermont e nunca tenha estado em nossa casa. Uma cadeira vazia na ponta da mesa tem um cartãozinho no assento com o papai escrito com a letra cuidadosa da Lily. Fico na frente da obra por um bom tempo. O professor da Lily, o Sr. Aldana, me encontra perto da mesa do suco de frutas. Senhora Fontaine, eu queria lhe contar, quando a Lily apresentou essa obra para a classe, ela disse que a família dela cresceu este ano, não diminuiu. Pesquei forte. Ela disse essas palavras exatas. Olho pelo ginásio. Lily está ao lado da própria obra, explicando o desenho para outro pai. Ela aponta para a cadeira vazia, aponta para Dorota, aponta para o gato que desenhou aos pés de todos, o gato que ainda não temos. Esse vai ser nosso futuro gato, ela diz à mulher. O nome dele vai ser Lápis. A mulher ri. Lily brilha de felicidade. Penso no que Lily perdeu este ano, um livro de colorir, um lugar na mesa das crianças, a ilusão de que os avós tratavam todos os netos da mesma forma. E penso no que ela ganhou, uma aula de pintura, um conjunto de 72 lápis de cor, uma carta de uma avó que se lembra de tudo, um título de poupança com seu nome completo, um cartão postal com um peixe, uma ligação a cada 2 semanas, uma mesa onde todas as cadeiras são dela. Ela não perdeu nada que realmente tivesse. Ela ganhou coisas reais. Não estou contando essa história para convencer você a cortar sua família. Estou contando porque quero que você ouça algo que queria que alguém tivesse me dito 5 anos atrás: silêncio não é paz. Silêncio é concordância. Meus pais não são maus. Eles são preguiçosos no amor. Investiram no ramo que era conveniente, no que aparecia toda semana na porta deles e os fazia se sentir importantes e necessários. Eles esqueceram que amor não é um portfólio. Você não pode colocar tudo na conta que dá o maior retorno e ignorar a que não rende nada. O problema não era o livro de colorir. O problema era o adesivo de preço, porque ele dizia que não nos importamos. Pegamos a primeira coisa perto do caixa. Passamos 3 semanas escolhendo presentes para 3 netos e 3 segundos escolhendo para o quarto. E quando minha filha de 8 anos olhou para cima e perguntou: eu fiz algo errado, eu soube que meu silêncio era a resposta errada. Você não precisa mandar um e-mail para toda a família. Talvez a sua versão seja menor. Uma conversa no balcão da cozinha. Uma frase que você guardou na garganta por anos. Talvez seja só a palavra não quando alguém pede para você continuar fingindo. Você não deve a ninguém sua invisibilidade. E seus filhos, se você os tiver, estão observando como você lida com isso. Lily me observou. Ela me viu dizer não. Me viu falar a verdade. Me viu protegê-la sem gritar, sem crueldade, sem destruir a casa. E ela aprendeu algo que nenhum livro de colorir poderia ensinar: ela importa. Sempre importou. E alguém estava disposto a dizer isso em voz alta. No Natal seguinte, eu recebo. Nossa casa é pequena. A árvore mal cabe entre a estante e o radiador. Lily faz guirlandas de papel com papel colorido e fita, que pendem pela sala em laços irregulares, as decorações mais bonitas que já vi. Vovó Dot vem de Vermont. São 2 voos de conexão e uma cadeira de rodas pelo aeroporto de Logan. E quando ela entra pela porta, Lily envolve a cintura dela com os 2 braços e não solta por um minuto inteiro. Pauline traz torta, Betty traz vinho, tio Rei traz um jogo de tabuleiro que achou na loja de segunda mão e ninguém sabe jogar. Passamos 40 minutos discutindo as regras antes de desistir e inventar as nossas. Comemos macarrão com queijo, assado, do jeito que Aaron fazia. Embaixo da árvore, todos os presentes são feitos à mão ou custam menos de $30. Lily pintou enfeites individuais para cada convidado, mini-retratos em discos de madeira. Dorotia segura o dela na luz e diz: isso pertence a um museu. Pela manhã, chega uma caixa de Gerald e Joyce, embrulhada com cuidado, um cartão escrito à mão por Joyce para Lily.
com amor, vovó e vovô. Dentro, um kit profissional de aquarela com 12 tubos, 2 pincéis, uma paleta de mistura e um pequeno álbum de fotos. Na capa, a caligrafia de Joyce novamente, Aaron. Dentro, uma dúzia de fotos do meu marido quando menino, desenhando à mesa, segurando um desenho de giz de cera de um pássaro, sorrindo para a câmera com carvão nos dedos. Lily liga para eles no viva voz: obrigada, vovó. Obrigada, vovô. A voz de Gerald sai áspera nas bordas: Feliz Natal, Lily. Nós te amamos. É a primeira vez que ouço meu pai dizer essas palavras para minha filha. Foi preciso um livro de colorir de $5, um e-mail e 43 dias de silêncio para ele aprender. Eu não sei qual é a sua história. Talvez sejam seus pais. Talvez sejam sogros. Talvez seja um irmão que sempre ganhou o prato maior, o lugar melhor, o abraço mais longo. Talvez seja você quem segurou tudo enquanto todos os outros eram amparados. Você não precisa virar a mesa. Você não precisa destruir tudo. Só precisa de uma palavra. Não. Não. Não vou fingir que isso é justo. Não, não vou ensinar meu filho que silêncio é amor. Não, não vou continuar dirigindo 2 horas para sentar em uma casa que não nos vê. Uma palavra e tudo muda. A vovó Dot enviou para Lily um título de poupança universitária de $3.000. Mas a coisa mais valiosa naquele envelope não era o dinheiro. Era a frase na carta dela. Aquela que vou carregar pelo resto da minha vida: minha neta lutaria com toda a sala por você, Lily. Sua mãe fez isso. Eu sou Karen Fontaine. Tenho 34 anos. Sou contadora, viúva e mãe que parou de pedir permissão para ser amada do jeito certo. E se você está sentada onde eu estava sentada, no chão de uma sala de estar que nunca foi feita para você, espero que você se levante. Se esta história chegou até você, não precisa me contar tudo. Só deixe uma palavra nos comentários, não, a palavra que você gostaria de ter dito antes, ou me diga quem na sua vida merece uma carta como a que a vovó Dot escreveu para Lily. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Toque na descrição abaixo para a próxima história. Algumas famílias te quebram, outras te constroem. A diferença está em alguém ter coragem de segurar o espelho. Eu sou Karen. Obrigada por estar aqui.